Quando você senta com o seu cliente para discutir um projeto, dá um orçamento, você entrega para ele o preço ou o valor do seu produto. Existe uma grande diferença aqui, pessoal. Meu nome é Robson e a gente está começando mais um Papo Web para Up Inside Treinamentos, que é o nosso canal aí para discutir sobre o dia a dia do desenvolvimento web. E hoje eu trago para vocês duas dicas muito importantes. Uma delas para você poder precificar melhor o seu projeto, que é algo que a gente já comentou nos outros Papo Webs, mas que não foi o foco da conversa e hoje é. E outra dica bem interessante também para você perder o medo ou a insegurança na hora de comparecer a uma reunião com os seus clientes. Para começar, pessoal, eu gostaria que vocês entendessem a diferença entre o preço e o valor. Para isso eu vou contar uma história para vocês, uma situação que aconteceu comigo agora. Recentemente eu fui para a Bahia de férias e eu fiz um pacote na CVC. Esse pacote com inclusive e tudo mais, né? Hotel, comida, tudo incluso aí no pacote. E quando eu cheguei lá para fechar o pacote, existiam dois tipos de quarto. Era o quarto apartamento, standard, né? E tinha o bangalô. E na hora de fechar o plano, o valor do bangalô era consideravelmente mais alto, mas não tinha nenhuma descrição dizendo quais seriam as diferenças entre esses dois tipos de pacote. Na hora, a representante da CVC ligou para o hotel e a informação que a representante recebeu nesse momento era que a diferença era no tamanho do quarto. Simplesmente isso. Ela não explicou nenhuma outra diferença na hora. A gente continuou conversando, meio que fechou o pacote ali, a gente veio para casa para ver as fotos e decidir para ir no outro dia lá simplesmente fazer o pagamento e realmente fechar ele para a gente poder ir, tá? Quando eu cheguei em casa, eu resolvi entrar no site do hotel e ver realmente qual que seriam essas diferenças para ver, porque não poderia ter um valor tão diferente, que era considerável mesmo, gente, apenas pelo tamanho do quarto. E aí eu descobri que o bangalô era bem pertinho das piscinas, próximo do mar, né? Tinha ali o barulhinho do mar para você dormir, ele era próximo dos restaurantes, o espaço era maior, mas tinha também os móveis, o conforto, tudo, uma série de itens mais confortáveis. O que eu quero explicar para vocês disso? É que a vendedora, na hora, ela me explicou que o quarto era maior. E às vezes a gente faz isso ao oferecer um site ou outro. A gente não consegue fazer com que o nosso cliente entenda que a gente está oferecendo um produto melhor. E às vezes a gente tem que entrar numa linha de linguagem do nosso cliente também. Então você tem que saber primeiro, quando você for para uma reunião, você tem que disponibilizar uma lista de aplicações que você está oferecendo. Por que o seu produto é mais caro? O cliente não vai entender simplesmente que o seu produto é mais caro porque você desenvolve e não usa uma ferramenta pronta, ou porque você não está utilizando o WordPress e aí o seu sistema está melhor desenvolvido, melhor proposto para aquilo que o seu cliente precisa. Tá? Você tem que fazer com que o seu cliente entenda na linguagem dele. E por isso, pessoal, quando a gente vai quando a gente vai marcar uma reunião, a gente nunca chega com um projeto. A gente tem que ter no mínimo, tá? 2 reuniões. O legal é você ter de 3 a 4 reuniões antes de começar a desenvolver, mas no mínimo 2. A primeira é para você entender o que o seu cliente precisa, o que ele quer. E a gente tem que entender, né? Durante os anos eu percebi que existem aí 2 ou 3 tipos de clientes. Os principais são aquele cliente que acha que sabe o que quer, que você chega lá, ele vai te perguntar sobre o desenvolvimento, como que vai ser, ele vai te dando as dicas, vai te levando a você responder. E esse cliente, às vezes, é o mais difícil de você convencer, porque ele acha que sabe e você tem que provar, né, o contrário. E tem o cliente que não tem objetivos. Na verdade, é um cliente que acha que deve ter um site por alguma razão, mas ele realmente não sabe qual é essa razão. E para qualquer cliente que você vá fazer um site, a dica é só uma, tá, pessoal? Primeiro, entrou na reunião, às vezes a gente fica nervoso por estar com o cliente, ele é um presidente de uma empresa, né? E uma coisa que aconteceu comigo também, eu vou contar para vocês aqui rapidinho. Quando eu comecei a desenvolver sites, as primeiras reuniões ali que eu tive para vender um site, a gente fez um projeto para uma associação de empresas, né? Era o que era o site, o projeto. E quando eu entrei na sala de reuniões, tinha 6 presidentes de empresa de cada lado e o presidente da associação na frente. Pô, aquilo me deu um baque, gente. Eu cheguei, eu estava com o notebook assim embaixo do braço, eu abracei o notebook na hora e a hora que eles me mandaram começar a apresentação, em vez de eu chegar em cima da apresentação e tal e começar a falar, eu me abaixei atrás da mesa, assim, me escondi atrás do notebook. E foi uma coisa muito ruim na hora da reunião. A gente acabou fechando o site depois e tal. Eu expliquei que estava nervoso, eles entenderam, mas foi uma situação assim que me deixou muito mal. Para que vocês não passem por isso, o que realmente resolveu para mim e me deu mais segurança é só um pensamento que, conversando com um amigo, a gente acabou chegando a essa conclusão, tá?
Quando você entra numa sala de reunião, não se posicione como um vendedor, se posicione como um doutor. Ninguém entra num consultório falando ou dando dicas para o doutor do que você pode ter. Você chega lá e diz quais são os seus sintomas e o doutor vai te dar aí um diagnóstico sobre isso. Numa sala de reunião para vender um site, pessoal, o doutor é você. Quem entende daquilo, quem sabe o que é bom para o cliente ou quem não sabe, de acordo com a necessidade dele, é você. O cliente pode ter uma ideia, mas ele não tem uma conclusão. Se você quiser vender um peixe por gato dentro de uma sala de reunião de um website, você vai conseguir. É claro que você não vai fazer isso, mas você tem que ter essa segurança na hora de entrar numa reunião. Você é o doutor, você está ali para dar a solução para o seu cliente, para dar o diagnóstico que ele precisa. E você tendo esse posicionamento, eu aposto com você que você vai entrar muito mais seguro, vai passar muito mais transparência, muito mais confiança para o seu cliente do que você entrar ali achando que de repente alguém vai saber mais do que você. Não existe isso, tá, pessoal? Você está numa reunião para vender um site, você é o doutor, você está ali para dar o diagnóstico para o seu cliente. E aí que entra, pessoal, o grande diferencial é de você ter as habilidades, né? Eu sempre gosto de bater bastante nisso, porque eu acho que nós, como desenvolvedores, a gente tem que se preparar para caso aconteça e não estudar ou aprender uma linguagem quando acontece. Se você já sabe SEO, se você já tem técnicas de SMO, divulgação, marketing, otimização ali na parte on-page, você sabe qual o resultado, o que aquilo vai trazer de melhora para o site, você realmente tem o diferencial, você sabe qual a diferença do seu produto para um produto da Wix, por exemplo, tá? Ou para um produto de algum designer que vai simplesmente vender um site WordPress para o cliente. Então tem vários pontos que você pode abordar, como na facilidade da gestão, na otimização, como o seu site vai se comportar, como ele vai ser mais rápido, mais ágil, como você vai fazer captação, lançamento, melhorar o produto do cliente, melhorar o resultado. O ponto X, pessoal, sempre que você for numa reunião, de uma forma geral, tá? É abordar o que você vai conquistar para o seu cliente, né? Todo cliente, sem exceção, quem está fazendo um site procura mais visibilidade, ter mais clientes no fim do mês, vender mais, né? Então você tem que ter isso sempre. Qualquer reunião que você vai fazer, você tem que dizer ou explicar, fazer com que o seu cliente entenda como que você vai trazer mais clientes para ele, certo? Isso reflete diretamente no bolso dele. Se você tiver uma proposta melhor nesse ponto e ele entender como que você vai fazer isso, é mais de meio caminho andado para o seu projeto vender, nem que ele custe 5 mil a mais o projeto do seu concorrente. Naquela parte que eu falei que existem alguns tipos de cliente, existe também o cliente que não tem esse objetivo, que ele simplesmente viu em algum lugar um site, ou alguém disse para ele que ele tinha que ter um site, ele não sabe por que ele tem que ter, mas ele quer ter. E, às vezes, para esses tipos de cliente, você não vai conseguir convencer ele que o seu produto é melhor e que ele deve pagar mais. O que eu fazia para contornar isso, pessoal? Eu costumava fazer sempre 2 orçamentos, tá? No meu painel, eu criei condições, né, simples ifs ali, para desabilitar algumas funções do painel. Então eu só mudava uma constante lá e deixava o painel bem simplificado, né? O meu painel ali era bem eficiente, era um painel mais ou menos na estrutura do WS PHP hoje, onde era mais fácil para mim criar um template e entregar o site para o cliente do que fazer um site mais barato em WordPress. Então o que eu fazia era simplesmente limitar o painel para esse cliente mais barato, né? Esse cliente que não tem um objetivo no site. E aí na hora da reunião, tendo 2 orçamentos, eu tinha lá um orçamento de 7 mil e um orçamento de 1.500. E eu fazia com que o cliente entendesse a diferença entre um e outro, né? Geralmente, pessoal, 90% das vezes você vai fechar o orçamento mais caro porque você está conseguindo mostrar para o seu cliente o valor do seu produto. O preço, quando você mostra o valor, o preço ele deixa de existir. E você conseguindo fechar ali no calor do momento, você sempre vai pegar o orçamento mais caro porque ele quer mais retorno, ele dá mais retorno para o seu cliente, tá? Por que eu fazia o painel mais simples e servia ele igual? Porque mesmo quando você perde o orçamento mais caro, o seu cliente ele sai com aquela expectativa de ter mais clientes e quando ele começa a ver os primeiros resultados ele vai te ligar, diz, olha, aquele orçamento, aquele outro que a gente tinha feito lá, que você tinha, tem como aplicar ainda? E aí se você servir o seu painel, você vai só liberar as funções e melhorar um pouco o site dele, melhorar a estratégia, fazer as campanhas. Então, geralmente, pessoal, o que acontece? Dependendo do tipo de cliente, é claro. Ou você fecha o orçamento mais caro de primeira, ou você vai fechar o orçamento mais barato. Em alguns meses depois, o seu cliente vai querer o mais caro porque ele está vendo alguns resultados, tá?
ou simplesmente você vai vender um site e aquele site vai ficar ali abandonado pelo cliente dependendo da hora. Acontece isso também, né? Mas, em todos os casos, você serviu um orçamento justo e você ganhou a sua grana ali para fazer, então tá legal. E para esses clientes que vão te ligar mais tarde, ao servir o seu próprio painel, você já está preparado para isso. Agora, pessoal, o mais importante sempre, tá, pessoal? Em todas as ocasiões que você for fazer uma reunião com o seu cliente, você tem que ser sincero, você tem que realmente provar para ele que o que você está servindo é melhor, né? E ao fazer esse projeto, ao desenvolver ele, você tem que servir resultados. Não importa qual foi o orçamento. Se foi o mais caro ali, beleza, você vai servir aquilo que você propôs. Se foi o mais barato, procura aplicar alguma técnica que vai gerar alguns resultados para ele durante os próximos meses, que ele vai ver que ele está tendo retorno e provavelmente ali depois daqueles meses ele vai fechar o orçamento mais caro para você. Mas faça alguma coisa que automatize isso, né? Que faça com que realmente o seu cliente ele tenha mais visibilidade. De repente o auto-post no Facebook, quando ele publicar algum produto. Outra dica bem interessante também é você embutir no valor ali um treinamento para quem vai alimentar o site, alimentar bem, para que tenha uma boa visibilidade também para quem vai acessar o site do seu cliente te procurar para vender mais depois. Então são pontos que a gente tem que se preocupar. Mas o importante é ser sincero e ter habilidade suficiente para você servir uma solução para o seu cliente. Lembra sempre que você é o doutor dentro de uma sala de reunião, então é você que tem autoridade. Seja sincero com o seu cliente, que eu tenho certeza que você vai fechar bons orçamentos e vai ter aí clientes felizes que vão retornar, que vão te indicar e que vão fazer você se destacar cada vez mais no mercado. Esse foi o nosso Papo Web de hoje. Espero que tenha gostado das dicas. Se ela te ajuda ou se ela ajuda alguém que você conheça, porque isso não é só para o mercado web, tá, pessoal? A gente saber a diferença entre preço e valor vai servir para qualquer tipo de negócio, tá? Então, se você acha que isso pode ajudar algum amigo seu, manda o link para ele, ajuda a gente a divulgar, tá? Se estiver assistindo aí no YouTube, dá um joinha e se inscreve no nosso canal. E pela Up Inside, como sempre, deixa teu comentário para mim saber qual foi a sua opinião sobre o Papo Web e compartilha aí também, ok? Eu deixo aquele forte abraço, te vejo em breve e até a próxima.